Ele é jacariense e foi esportista desde cedo. Custeou sua formação de direito por meio de Bolsa Atleta. Foi o procurador mais jovem da história do município aos 23 anos. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 2004. Foi assessor técnico de gabinete, diretor-geral de assuntos jurídicos e corregedor do município. Além disso, também foi secretário de governo, de administração e recursos humanos e de esportes e recreação. Nesse meio tempo, auxiliou na coordenação de diversas campanhas políticas. Eu converso hoje com o vereador Hernani Barreto, que está em seu primeiro mandato pelo PT. Começa agora o Espaço Parlamentar. Olá, vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Isabela. Quero mandar um grande abraço a todos os telespectadores, todos aqueles que nos acompanham pela internet. É um prazer estar mais uma vez aqui no Espaço Parlamentar para falar um pouquinho do nosso mandato, esse primeiro ano, um ano de muito aprendizado, um ano de muitas conquistas também. Tá certo. Bom, eu gostaria de começar pela sua trajetória como atleta, né? O que te levou a praticar o esporte? Foi algo natural? Foi, eu tinha alguns amigos, alguns vizinhos que praticavam esporte na modalidade de basquete, né? Isso me atraiu e eu acho que o esporte é saudável e por isso os pais também forçam bastante para que as crianças tracem um caminho aí saudável. E aí comecei a praticar o basquete, entrei no triatlon. Quando que foi isso? Isso foi em 1986. Com que idade? 86, foi antes, foi 85, eu tinha 7 anos. Então comecei a praticar, comecei a gostar, fazia natação também, cheguei a fazer judô, tênis de mesa, né? Mas me adaptei melhor no basquete e fui seguindo e o esporte conseguiu me auxiliar bastante para ter uma formação acadêmica. E o esporte influenciou de alguma maneira na sua carreira política? Não tenha dúvida. Eu acho que o esporte ele traz muitos valores e esses valores a gente carrega e consegue aplicá-los no dia a dia. Então a gente sabe que na política a gente precisa ter muito bom senso, muito equilíbrio, jogo de cintura, né? Saber lidar com as situações adversas. Então eu acho que isso vem desde a época que eu comecei até os dias atuais. Quais são as lições as principais lições que o senhor carrega, que o senhor obteve por meio do esporte e carrega até hoje? Eu acho que, acima de tudo, é a lealdade, né? Eu acho que já representei diversas equipes, mas todas elas com muito afinco, todas que eu tive o prazer de jogar, eu vesti a camisa de verdade, né? Então, esse é um dos valores. Eu acredito que aprender a viver junto com a sociedade, uma sociedade que tem os seus problemas, que tem pessoas que pensam diferentes e a gente tem que saber respeitar, né? Então, isso que eu acho mais importante. E como é que se deu, após isso, a sua entrada na prefeitura, né, como estagiário? Como é que foi todo esse processo? No final da minha carreira, eu não fui muito feliz no esporte porque eu tive uma lesão. Então essa lesão me afastou das quadras e eu já estava no 3º ano de faculdade, na faculdade de Direito, e comecei a estudar e comecei a gostar mais dos estudos. Minha mãe é advogada há muitos anos aqui em Jacareí e aí eu falei, olha, agora eu vou inverter, vou pegar todo esse aprendizado do esporte, quero me dedicar a uma profissão, que era advogado, né, na época, e acredito que fui muito bem sucedido, fui muito feliz no período em que advoguei e depois a gente vai poder falar um pouquinho dos demais cargos que eu ocupei. Sim, sim. Então, acho que foi bacana. E em meio a essa época de estágio que o senhor se formou em Direito, como é que foi tudo isso, essa trajetória dentro da prefeitura até a sua formação? Eu estava morando em Ribeirão Preto, né? E eu voltei para Jacareí, aí comecei a correr atrás de um estágio e queria estagiar dentro da prefeitura. É engraçado porque às vezes aqueles que estão aí fazendo faculdade querem buscar um escritório de advocacia. Eu não, já tinha uma vocação para a área pública, para o direito público. Então eu queria estagiar na prefeitura de Jacareí. E comecei a distribuir o currículo, comecei a distribuir também
uma inscrição que a gente fazia na prefeitura na época, solicitando o estágio, e eu fui muito insistente, até que eu consegui, em 1988, entrar na prefeitura, e depois, logo em 2001, o Marco Aurélio assumiu, né? Eu não tinha noção política, embora meu pai tenha saído candidato 2 vezes, eu não tinha uma afinidade com a política, não me interessava muito pela política, mas depois comecei dentro da prefeitura a gostar, ocupei o cargo em comissão, me filiei a um partido político e hoje eu estou aqui como vereador. Uhum. Bom, e aí também, após esse término do seu estágio, a sua formação, como é que se deu quando o senhor entrou para corregedor? Foi o corregedor mais... Procurador, desculpa. Isso. Procurador mais jovem do município aos 23 anos. Aos 23 anos, isso mesmo. Foi uma coincidência muito grande, porque o meu coordenador do trabalho de graduação, quando eu me formei, foi o primeiro secretário, que na época chamava até de assuntos jurídicos aqui do município de Jacareí. E eu falei para ele, professor, dá uma oportunidade para mim na prefeitura, eu fui estagiário lá e tal, mas o meu objetivo era entrar numa comissão de licitação, entrar num cargo de gerente, alguma coisa. Só que eu passei por uma entrevista depois e o pessoal gostou de mim e falou, não, a gente quer você como procurador. Aquilo para mim foi um susto, né? A gente enfrenta os desafios, mas não sabe se vai conseguir dar conta. Mas eu fiz um trato com o secretário na época. Eu falei, olha, doutor, dá 3 meses de experiência para mim. Se eu der conta do recado, a gente toca. Se não, o senhor fica à vontade, pode me exonerar e chamar outro. E de lá para cá eu não saí. Graças a Deus. Como é que foi toda essa experiência? Então, daí eu fiquei 10 meses como procurador. O Marco Aurélio, como prefeito, começou a acompanhar o meu trabalho um pouquinho mais de perto e me chamou para ser assessor dele direto no gabinete. Comecei a cuidar da documentação, toda a documentação que ia para a prefeitura, eu analisava antes do Marco Aurélio assinar ou até da chefia de gabinete. E aí o diretor-geral subiu para chefe de gabinete, automaticamente depois eu também me transformei em diretor-geral, tive a oportunidade de acumular com o cargo de corregedor. Agora sim, corregedor. Isso, depois eu acumulei um pouquinho como diretor-geral do gabinete e corregedor. Uhum. E depois, mais para o meio, talvez, aí do primeiro mandato do Marco Aurélio, eu fui secretário de administração. Foi nesse meio tempo que o senhor se filiou ao Partido dos Trabalhadores, né? Foi sim. Foi mais ou menos na mesma época, porque... Uma coisa levou a outra? Olha, eu acredito que por estar vivendo num ambiente que as pessoas estavam trabalhando com muita seriedade, a gente escuta que o político não presta, que a política é suja, isso e aquilo, e não era aquilo que eu vivia, né? Eu tinha pessoas com conhecimento muito grande, eu aprendia diariamente, e pessoas querendo o melhor para Jacareí. Então eu falei, por que não contribuir? Fiz uma pós-graduação, depois fiz uma especialização, uma pós-graduação em Direito do Estado, uma especialização em Gestão. Eu falei, agora eu acho que está na hora de eu retribuir aquilo que eu consegui adquirir nesse tempo. Tá certo. Bom, aí o senhor foi secretário de Assuntos Jurídicos, corregedor do município, e aí então secretário de Governo e de Administração e Recursos Humanos em 2008. Isso. Como é que foi toda essa experiência? A gente já estava iniciando um processo eleitoral e precisava de uma pessoa, porque o secretário da época ia se afastar por causa da campanha. Então precisava de uma pessoa de confiança, né? E eu, muito jovem ainda, o prefeito me chamou e falou, olha, a gente precisa de você. Então, mais uma vez, uma responsabilidade muito grande, e eu acredito que me saí bem, porque nós não tivemos nenhum problema na prefeitura, eu sempre prezei um bom relacionamento com o servidor. Eu sou servidor de carreira hoje, sou analista de benefício, né? Então, sempre prezei esse contato e esse bom relacionamento com as pessoas. Isso facilita, isso abre portas, porque a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo sempre. Então, quando eu não sabia, eu tinha sempre um diretor, tinha sempre um gerente, ou uma pessoa de um outro setor. Então, eu chegava com bastante humildade e falava, olha, eu não sei, vocês me ajudam? Vamos lá. Aí começava sempre o processo e
E hoje eu creio que sou mais procurado do que procuro. Talvez então a humildade foi a chave para calcar tantas posições assim. Eu acho que o bom relacionamento com as pessoas, né? Acho que a gente tem que tratar bem, desde a copeira até o prefeito, tem que tratar todo mundo igual. Não dá para tratar as pessoas diferentes pelo cargo que ocupa, porque todo mundo tem o seu grau de importância dentro da administração. Justamente. Bom, e o que todas essas funções agregaram à sua vida hoje como político? Eu acho que para a gente sentar numa cadeira de vereador, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento. E não é só o conhecimento de vida, né? Eu acho que a gente tem que ter o conhecimento técnico. E eu acho que isso que agregou mais para mim. Porque hoje eu converso com as pessoas que procuram o nosso gabinete e consigo traçar um plano de ação para tentar resolver ou minimizar um problema. Porque eu sei o caminho qual percorrer, até pelos cargos que eu ocupei. Então a gente, com a assessoria, a gente aplica o conhecimento técnico na prática. Então acho que foi isso. Bom, logo em 2008 o senhor passou também em um concurso público, não é verdade? E agrega esse cargo até hoje à sua posição hoje como vereador. Como é que foi tudo isso? Eu prestei um concurso do INSS, um concurso muito difícil que tinha 150 mil pessoas concorrendo. E eu passei em 4 mil e pouco. E eu tinha certeza que eu ia ser chamado. E eu não fui chamado. Parou em 4 mil e alguma coisa próximo ao meu número. E era um cargo que eu gostaria de ocupar na época. E eu tinha estudado muito a matéria previdenciária. E saiu o concurso do Instituto de Previdência do município de Jacareí. Quando eu olhei, já estava meio desestimulado para concurso. Eu falei, mas 90% aqui eu já estudei. Vou fazer a prova para ver. Por fazer? Aí eu vou fazer. Fiz, acabei passando em primeiro lugar. Estou afastado hoje, né? Pela função de vereador, pelo fato de estar aqui. Mas tenho um carinho muito grande pelas pessoas do IPMJ. Quero mandar um grande abraço a todos. Porque lá também eu aprendi bastante coisa, viu, Isabela? Lá as pessoas são muito dedicadas e cuidam de uma área extremamente essencial, que são os aposentados e os pensionistas. Pessoas que se dedicaram a vida toda para construir a nossa cidade e chegam depois, num determinado momento, elas passam a ser assistidas, né? Então é isso que a gente faz lá no Instituto. Bom, agora já em 2009, quando o prefeito Hamilton Ribeiro Mota foi eleito pelo PT, o senhor se tornou secretário de Esportes e Recreação. Isso. Após, né, essa conquista do concurso. Como é que foi essa experiência? Aí que eu consegui juntar a fome com a vontade de comer, né? Então eu fui atleta, tinha uma formação jurídica, dentro do poder público, ocupando vários cargos. Então eu pude aplicar na Secretaria de Esportes um modelo de gestão diferenciado. Lógico que isso deve-se também ao grande apoio que eu tive dos profissionais da Secretaria de Esportes. Porque eles abraçaram a causa e eu falei, vamos fazer diferente, nós vamos trabalhar aqui 4 anos, o máximo que a gente pode. E fruto também, talvez, desse bom trabalho que eu pude desempenhar junto com os meus colegas, isso me rendeu bastante prestígio e que isso ajuda também numa eleição. Com certeza. Então eu acredito que grande parcela dos meus votos eu atribuo ao trabalho feito na Secretaria de Esportes e Recreação. Principalmente Secretaria de Esportes? Principalmente na Secretaria de Esportes, porque daí eu já estava no comando de uma pasta por definitivo, então eu não era interino. Eu já era o comandante daquela pasta e tinha uma certa autonomia delegada pelo prefeito Hamilton. Eu tinha carta branca para a gente conseguir trazer grandes eventos como nós fizemos. Nós trouxemos o campeonato de balão, nós trouxemos esportes radicais, fruto de uma parceria minha com o prefeito em prol da cidade. Tá certo. Bom, o Espaço Parlamentar hoje conversa com o vereador Hernani Barreto, que está em seu primeiro mandato pelo PT. A gente vai fazer um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já.